Na Bíblia que fala da mulher hemorrágica. E essa mulher, ela tinha uma hemorragia que perdurava 12 anos. 12 anos, a hemorragia dessa senhora. E era um problema gravíssimo. Na antiga Judéia e os judeus viam o ciclo menstrual das senhoras como impureza. E nós ainda temos esta conceituação até hoje que 10 anos atrás eu andei tirando dúvidas aí de senhora, no ciclo menstrual trabalha-se ou não trabalha-se? Então, isso ainda é resquício daqueles tempos remotos, como nós temos outros condicionamentos ligados a tempos atrás. Então ela passava, para vocês terem uma ideia da gravidade do assunto, ela passava pelo ciclo, ela era apartada, era evitada, e quando terminasse o ciclo, ela levava ou 2 rolinhas ou 2 pombinhas para se estabelecer o ritual de purificação. E estabelecia-se o holocausto nas aves, condicionamento que ainda existem por aí, sacrifício de animais, visando outros aspectos, é um outro assunto. Mas era sério isso. Agora imagine uma senhora, 12 anos e todo mundo sabendo. Então ela vinha assim, todo mundo ia para o outro lado, não é? Que até porque naquela época existia um livro dos sadios. Quem não estivesse nesse livro tinha que ficar apartado, fora da cidadela dos leprosos e outras circunstâncias mais, eles tinham pavor da lepra. E essa senhora, depois de 12 anos, ela estabeleceu um estratagema, ela estabeleceu um plano. Então, da seguinte forma, ela ouviu falar que tinha lá um mestre, um meigo nazareno, um mestre Jesus, e ela estabeleceu uma estratégia para tentar uma cura com o mestre, mas obviamente ela não pensou na palavra tentar. Ela estava convencida que ela ia arrebatar a cura que ela precisava do mestre Jesus. E ela precisava romper a turba, porque Jesus estava a caminho de Jairo, porque ele intencionava fazer a cura da filha de Jairo, que é uma outra situação. E aquela turba que ele empurra, e existiam situações que Jesus tinha que fazer a preleição dele dentro da água, porque ele saía da margem, existia lá o lago de Genezaré, existia lá a margem, e ele ia para a barcaça e ficava de fora falando, porque não tinha condições de estar convivendo com esta turba. Então ela foi, o que ela fez? Ela foi, o viu, estabeleceu o alvo e o tocou. E ele imediatamente perguntou aos apóstolos: quem me tocou? Quem me tocou? E os apóstolos sempre, imaginem, né? Não tinha aquele nivelamento com Jesus a nível de percepção, de estado consciencial, até ficar assim um tanto quanto, né, irreverente. Mas Jesus, a turba está lhe tocando. Ele disse assim: não, alguém me tocou e saíram prodígios de mim, predicados. E ele olhou ao redor e identificou a mulher que a havia tocado. E aí ele estabeleceu mais uma conexão, e ela teve como selagem a cura dela depois de 12 anos. Estas mensagens, elas são às vezes cifradas, porque
há uma preocupação muito com 12. Por que 12? Podia ser 11,5, podia ser 10, mas 12 é um número forte. Nós temos, cada número, nós temos uma representação, nós temos um peso. E 12 eram as tribos de Israel. 12 eram os profetas. 12 eram os Césares de Roma. 12 eram os prefeitos eleitos por Salomão, que foi um grande rei. 12 são os meses do ano. 12 são os zodíacos, os chamados signos. Então, esta referência ao 12 é que cumpria-se aí um aspecto kármico. Ela havia concluído ciclicamente o aspecto kármico dela. Então, estava na hora dela receber a cura. Então, o 12 também representa isso. E o pastorino, porque quem não conhece o pastorino, mas é uma leitura muito rica, e ele possui o que talvez conheçam mais, Minutos de Sabedoria, mas ele tem livros de peso. Então ele narra, ele explica também, porque vários autores explicam acerca deste tema, e ele explica que neste caso, porque pastorino, muito interessante, eu gosto muito de acompanhá-lo, porque, por exemplo, mediunidade, ele explica a partir de eletricidade. E você entende bem. Então, ele disse que a senhora funcionou como uma bomba aspirante. E o que é a bomba aspirante? A bomba aspirante, você coloca a tubulação terreno abaixo, terra abaixo, então ela começa num raio lá de X metros a estabelecer uma aspiração no ambiente visando a água. Então independente da predisposição do ambiente, já diferente desta bomba natural, que poderíamos chamar de bomba injetora ou esse tipo de bomba conveccional, onde há uma transmutação. Então a cura estabeleceu-se a partir dela. E o que ali se processou? Com a vontade dela em ação, com a fé inabalável, ela conseguiu aurir, captar os atributos da camada chamada perispírito ou corpo astral, que é de onde nós exudamos as nossas propriedades e movimentamos para os irmãos. E é uma convivência, é uma exudação, é uma transposição, uma movimentação normal. Eu estou aqui, neste momento, e eu tenho certeza que estou emanando magnetismo. Eu me preparei bem, fiz lá a minha caminhada de quilômetros, etc. e tal, então estou bem preparado, estou emanando. E isto, segundo o Mesmer, é natural, é um conceito natural. Só que existe uma maneira, uma forma de você captar pela sua vontade e uma outra de se doar. São duas situações diferentes. São duas formas. E não adianta se você está tentando doar e a pessoa não está receptiva àquela doação. Não adianta muito, porque a perda é grande. E esta senhora obteve a grande cura, como eu já citei, depois de 12 anos, e estabeleceu-se ali a fé. A fé é um atributo, é um sistema ainda pouco entendido, mas ele é uma realização que se faz a partir de uma crença ou não, ou de uma predisposição da pessoa. Por exemplo, nós vamos ingerir alimento, e nós temos a fé, a crença de que
as nossas vísceras vão tratar todo aquele alimento, que ninguém vai comer, às vezes, um galeto, ou vai comer lá, ou seja, o que for, uma fritada, né? Um peixe, e sem ter a certeza de que aquilo vai ser trabalhado, vai ser conduzido para os seus destinos e as suas transformações devidas. A fé é aquela que movimenta, através do vegetal, o crescimento natural do galho que está quebrado, etc. e tal. Então, a fé é um movimento que estabelece uma captação, um resultado, uma linha de conduta, uma percepção ou uma crença. E muitas das vezes nós não temos a visibilidade do que vai realmente ocorrer lá. Como vocês estão aqui, vocês estão crendo que aqui nós vamos resolver os nossos problemas juntos. Mas vocês não têm a visibilidade do processo a partir do qual se dará esta cura, se dará este efeito, se dará este alívio, esta libertação. Então é uma página belíssima e eu convido a vocês não somente ler lá o item lá no Evangelho, mas procurar esta variedade de pessoas qualificadas com embasamento para proporcionar aos irmãos uma conceituação mais clara, mais íntima relativamente a este fato. E há no Evangelho quantas vezes até o fato não se deu, mas Jesus chegava no ouvido do apóstolo, ensinava a parte oculta e para a turba, a população, passava de uma forma alegórica. Então existem passagens na Bíblia que não se tem certeza se existiram, mas são conceituações que ao longo do tempo serão explicadas. Graças a Deus.